Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o professor André com mais uma aula para vocês. Hoje nós vamos estudar a lei de Lavoisier, beleza? Já vou compartilhar o material aqui com vocês e a partir disso nós vamos discutindo aí. Esse material vai estar disponível para vocês fazerem o download aí na descrição do vídeo, beleza? Então, quem foi Lavoisier? Lavoisier foi um cara muito importante, que ele foi considerado o pai da química, e ele, na verdade, a frase dele é que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, para o Lavoisier, num sistema fechado, na hora que acontece uma reação química, nada se perde. Então, alguma coisa vai se transformar em outra e a massa vai permanecer constante. Daí vem o nome lá da teoria de conservação das massas. Quer dizer que as massas permanecem constantes. Então, aqui, quando você tem uma reação química, antes da seta, você vai ter os seus reagentes. Então, aqui antes da seta, você vai ter os reagentes e depois da seta, você vai ter os produtos. Então, aqui nesse caso, vou colocar um exemplo aí para vocês entenderem. Aqui eu tenho o exemplo que eu usei na aula anterior, que eu tenho pão, né? Uma fatia de pão. Na hora que eu misturar essa fatia de pão com um pedaço de queijo, eu vou ter que ter duas fatias para eu conseguir montar um sanduíche inteiro, beleza? Essa foi a brincadeira que eu fiz lá só para a gente entender essa ideia. A setinha significa que vai se transformar, é uma igualdade. Então, as duas fatias de pão, de pão, né, mais o queijo, vai se transformar em um sanduíche, beleza? Vamos supor que essa fatia de pão, ela tem aproximadamente 25 gramas, tá bom? Eu estou chutando um valor aí, então eu tenho duas fatias vezes 25 gramas. Mais 10 gramas do queijo ali, por exemplo, tá? Da fatia de queijo. E nós temos lá o sanduíche completo. Qual que seria a massa? Então a setinha aqui vai ter um sinal de igualdade. E isso vai ser igual ao sanduíche que eu não sei, X. Beleza? Então imagina que as fatias de pão mais a fatia do queijo vão ser os seus reagentes e o produto vai ser o sanduíche completo. Beleza? Só fazer a brincadeira para vocês entenderem aí. 2 vezes 25, quer dizer, duas fatias, nós temos 50 gramas. 50 gramas de pão mais 10 gramas de queijo vai ter que dar uma quantidade de sanduíche. Qual que é a quantidade? 60 gramas. Então, na hora que você soma as massas dos reagentes, o produto tem que ser igual. Então, nesse caso, você vai ter 60 gramas do lado dos reagentes e 60 gramas do lado do produto. Essa é a ideia da lei de Lavoisier, beleza? Então, permanece constante a massa do reagente do produto. Vamos para uma situação real. Eu tenho carbono sólido, ele vai reagir com oxigênio e vai se transformar em gás carbônico, beleza? Aqui antes das setas são os reagentes, depois das setas os produtos. Então aqui, na tabela periódica você encontra esse valor, depois eu vou ensinar em outra aula a calcular a massa. A massa do carbono é 12, igual a 12 gramas. O oxigênio vai dar 32 gramas. Quanto de gás carbônico vai ter que formar? Igual. A setinha é um sinal de igualdade. Vai ter que ser igual a quanto? A 44. Na hora que você somar 12 mais 32, tem que ser igual a 44. É uma balança, é uma equação. Por isso que o pessoal fala de equação química. Lei de Lavoisier. Bacana? Outro exemplo. O HCl. O HCl é o ácido clorídrico. A massa dele é 36,5. Mais o hidróxido de sódio, NaOH, 40 gramas. Setinha, igualdade. Igual o NaCl. Quanto que vale o NaCl? 58,5. Mais a água que vale 18. Se você somar esses dois antes da seta, somar os dois reagentes, vai dar 76,5 gramas. Pode fazer na calculadora com calma, aí você vai perceber que vai dar esse valor. E se você somar 58,5 mais 18, vai ter que ser igual. Porque os dois lados, na hora que você somar os dois reagentes, tem que ser a mesma massa que os dois produtos. Beleza? Essa que é a ideia. Vamos para o exemplo aí para você entender. Então, ó, exemplo. Sabendo-se que 24 gramas de carbono vai reagir com 64 gramas de oxigênio. Supondo uma reação total, né, um rendimento total, qual que é a massa de gás carbônico? De CO2? Então, o que você faz? Ó, resolução. O C chama de carbono, então eu chamei ele aqui de carbono, tá bom? Sempre coloquei a fórmula para quem não sabe nomenclatura. O oxigênio é o O2, tá aqui, ó. E depois da seta, o gás carbônico. No lugar do carbono eu vou colocar 24,
que é a massa dele, está lá no reagente está no exercício. O oxigênio é 64, setinha, vai virar um sinal de igual, X igual a X, porque eu não tenho gás carbônico, é isso que eu quero descobrir. Então, nesse caso, virou uma equação matemática. É só você somar o 24 mais o 64, faz aí na calculadora ou faz à mão, vai dar 88. Perfeito. Então, qual que é o valor de X? É igual a soma dos dois, 88. Então, eu vou ter 88 gramas de gás carbônico. Eu só somei os dois e já descobri o gás carbônico tranquilamente. Beleza? Próximo exemplo, exemplo 2. Eu tenho ferro, o exercício fala, de acordo com a lei de Lavoisier, se eu reagir 1,12 gramas de ferro com uma quantidade de enxofre que eu não sei, vai formar 1,76 gramas de ferro. Aí ele pergunta, qual que é a massa de enxofre? Joga lá, resolução. Ferro mais enxofre vai se transformar em sulfeto de ferro. Quanto que vale o ferro? 1,12. Quanto que vale o enxofre? Não sei, vou chamar de X. Igual, setinha é igual. Igual a 1,76. Olha o que você vai fazer com esse 1,12, ó. Você joga ele para lá, ó. Joga ele subtraindo. Bacana? Então você vai fazer assim, ó. X é igual aos 1,76 que já estava lá, menos 1,12 que foi para lá. Na hora que você fizer a subtração, faz aí bonitinho, vai dar 0,64 gramas de enxofre. Então, como ele estava desse lado, ele passou para lá subtraindo. Tranquilo aí, deu certinho o valor. Agora, eu tenho 46 gramas de etanol, eu pego a reação, ó, 46 gramas de etanol, que vai reagir com 96 gramas de oxigênio, produzindo 88 de gás carbônico. Aí ele pergunta, qual que é a massa de água formada? Resolução. Coloca a equação bonitinha, pode ser tudo escrita, pode ser as fórmulas. Eu vou deixar sempre a fórmula e o nome. No lugar do etanol, vou colocar 46, mais, no lugar do oxigênio, 96. Está no enunciado isso daí. Igual, setinha, sinal de igual. Quanto que é o gás carbônico? 88. Mais o quê? Água. Quanto que é água? Não sei. X. Somo 46 com 96. Quanto que vai dar 46 com 96? 142. Faz na calma aí que você vai perceber que vai dar isso. É igual a 88 que eu tenho lá, mais o X que eu quero descobrir. O que você faz com esse 88? Ele vai passar para lá subtraindo. Então, x vai ser igual a 142 menos 88. Quanto que vai dar o valor? 54 gramas de água. Somei os dois aqui e o outro que estava lá passou subtraindo e eu encontrei o valor. Se você somar aqui, se você colocar o 54 aqui, vai dar 142 dos dois lados. Tá bom? Dá para fazer a prova real depois se você quiser. Aí vem o exercício 1, 2 e 3. Olha lá embaixo, você vai perceber que tem um gabarito bonitinho. Tentem fazer e tentem ver se vocês conseguiram chegar ali no gabarito. Bacana? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, compartilha com o pessoal aí. Se inscreve no nosso canal. Estamos com mais de 700 inscritos. Estamos querendo chegar em 1000 inscritos aí. Não esquece de compartilhar com a galera aí. Abraço a todos e até a próxima aula.